Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno. O meu nome é Gustavo. E eu sou o Thiago. Nós somos alunos de Engenharia de Produção do período matutino. E hoje a gente vai fazer o nosso trabalho final de estatística. O nosso principal objetivo é dar continuidade para o que a gente já tinha feito na P2, que basicamente é o coronavírus na América do Sul, como que está se desenvolvendo. E nessa segunda parte também, nessa continuação do trabalho, nós vamos tentar dar um foco um pouquinho maior para o que está acontecendo no Brasil atualmente. Sim. E eu vou falar um pouco sobre o coronavírus e a relação dele com o Brasil. Então, para começar, o coronavírus, ele na verdade ele é uma doença que data desde 1937, mas ela não acabou se relacionando tanto como hoje em dia. Ela vem ganhando autoridade desde o final de dezembro de 2019, onde teve o seu epicentro na China. E falando um pouco sobre o coronavírus, ele é uma doença causada pela SARS-CoV-2. E essa doença, apesar de ser assintomática para muitas pessoas, ela pode causar graves doenças respiratórias com alguns pacientes. Em específico, os pacientes mais velhos acabam tendo essa maior complicação do que os pacientes mais novos. Mas sem nada. Pode Pacientes falar. também que já possuem algum problema respiratório, diabetes também é um problema, né? Diabetes. É verdade. Apesar das controvérsias de quando foi o primeiro caso no Brasil, a gente adota que o primeiro caso foi de um senhor de 61 anos de idade que transitava pela Itália e ele acabou se contagiando com coronavírus lá, que também foi um grande epicentro. E aí ele acabou trazendo o coronavírus para cá, lá para o dia 26 de fevereiro. E após isso, o quadro de contaminação só foi aumentando, que mostra como a doença ela é muito contagiosa, tendo seu contágio por meio de vias aéreas, tipo tosse, espirro ou superfície contaminada, como outros tipos de formas. E apesar de a gente já ter 1 milhão de casos, a gente não pode assumir que é apenas 1 milhão, porque o Brasil não tem os recursos necessários para fazer uma ampla pesquisa ou testagem em certos lugares, em todas as pessoas do Brasil. Então, provavelmente não é apenas 1 milhão, diferente das testagens dos Estados Unidos, por exemplo, que eles conseguem cobrir muito mais. E sobre o porquê está aumentando, talvez seja parte do motivo, seja de alguns brasileiros não adquirirem. Dá pra falar aí. Gravando. A gente teve um pequeno corte, mas voltamos. Problemas Estamos de de volta. uma quarentena. Luz ok, câmera ok, beleza. Então, como eu estava falando, o povo brasileiro, talvez a gente tenha aumentado o número de casos do povo brasileiro, pois muitas pessoas, não adquiriram isolamento ou a quarentena. E outra parte desse grave aumento é o descaso do presidente com o vírus, que ele desprezou muitas vezes a doença, falando que não aconteceu nada e dando supostos métodos de cura que não foram aprovadas não tem nada científico alegando que de fato funciona. E também teve teve que ele teve algumas reações que não condiziam com os certos países. Ele discordou de muitos países que estavam de fato preocupados com a doença para não se alastrar. Talvez isso tenha ajudado no aumento também, porque muita gente segue ele. Então, e agora a gente vai falar sobre um pouco dos gráficos. Bom, indo lá para os gráficos, a gente fez um comparativo dos dados que a gente pegou no dia 3/4, que foi os nossos dados utilizados na P2. E a gente pode ver que o Brasil não passava de 10 mil casos e o Chile, por exemplo, não passava de 5 mil casos. E a gente fez a mesma coisa para o dia 16. Calma que não. Aí. A gente fez a mesma coisa para o dia 16 desse mês e a gente pode ver um claro aumento no número de casos, mortes e
por tabela curados. E aí o Brasil quase chegou em 1 milhão de casos no dia 16. Ele estava computando 891 mil casos. E, bom, o nosso gráfico aqui ficou com uma escala meio ruim, mas dá para a gente perceber que o Brasil ele está quase chegando nos 1 milhão de casos e o Chile, por exemplo, ele não chega a 200 mil. Os dados a gente coletou do site que o professor passou e que o Bruno vai falar um pouco do site agora. Perfeito. Bom, dando uma olhadinha no site, a gente conseguiu perceber que tem uma diferença muito grande entre os países, certo? Então, por exemplo, o Peru aí a gente consegue perceber que tem 200 mil casos aproximadamente. A Argentina, 40 mil casos. A Venezuela aí está se encontrando com 3.700 casos. Pode ir para o Brasil no próximo já. Chile, 242. Enquanto o Brasil ele já se encontra com mais de 1 milhão. Esses dados são de hoje, dia 21, certo? E por conta dessa grande diferença que a gente percebeu, né? A gente estava estudando a América do Sul como um todo, mas como a gente percebeu que o Brasil ele estava evoluindo bem mais nessa doença do que o resto dos países, a gente decidiu dar um foco maior para o Brasil nessa segunda parte do nosso trabalho. Então, indo lá para os gráficos novamente. Eu esqueci de comentar desse gráfico que a gente fez, que é um comparativo mais claro, né, do número de casos entre o dia 3 e o dia 16 de abril. Então, a gente pode notar que o dia 3 de abril está em azul e o 16 está em vermelho. E a gente pode notar o claro aumento na quantidade de casos. Bom, então os próximos gráficos aí já vão ser mais focados para o Brasil exclusivamente, né? Então, esse primeiro gráfico a gente fez utilizando o Excel e é um gráfico de pizza que facilita a visualização do que está acontecendo no nosso país, certo? Então, aqui a gente consegue perceber que temos 5% de mortes, 51% de curados e 44% de doentes. Isso num total de pessoas que contraíram a doença. Sim. Bom, também utilizando o Excel, a gente criou uma tabela coletando dados do começo de cada mês e do final de cada mês. E pegando aí um período, começando no dia 1º de março e indo até 20 de junho, né, que seria hoje. E com essa tabela, a gente criou esse gráfico de linha para representar aí claramente o aumento de casos que a gente está tendo. Pode ir para o próximo. Esse gráfico é a mesma ideia, só que dessa vez com o número de mortes. A gente pegou o mesmo período, 1º de março até 20 de junho. E observando ali a tabela, a gente percebe uma diferença bem grande ali. No começo de dia 1º de abril, a gente tinha só 244 mortes. E no final de abril já foi para 6 mil mortes. Mesma coisa ocorreu ali no dia 1º de maio, que tinha 6 mil. E no final já estava em 29 mil. E o gráfico representa isso muito bem. Bom, para finalizar, o grupo concluiu que vai ser um pouquinho difícil passar por esse período de pandemia. Basicamente, na opinião do grupo, isso só vai melhorar mesmo com uma vacina, porque as pessoas não estão respeitando muito o isolamento, então acho difícil simplesmente acabar os casos por conta do isolamento. E esse é o nosso trabalho, a gente termina por aqui. Espero que tenham gostado e boa noite. Boa noite.